palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, 4 de março de 2022. Eu sou João Batista e chego até você com a palavra de esperança. Há um só Deus e um só Senhor. 1 Coríntios 8, de 1 a 13. Você já se inscreveu no canal Palavra de Esperança? Ainda não? Então se inscreva, compartilhe, curte, acione aí o sininho para que sempre que a mensagem for postada você seja notificado e já possa logo pela manhã acompanhar a Palavra de Esperança. Hoje é sexta-feira, hoje é dia que você pode se esforçar um pouquinho aí para fazer um jejum, uma abstinência, talvez tirar a carne, um refrigerante, a bebida. Quantas coisas a gente pode fazer um pequeno sacrifício, né? Eu repito e vou repetir muito aqui na Quaresma durante esse ano. Pode ter certeza que eu vou falar muito essa questão. Fazer a experiência do esvaziar de si mesmo para encher-se da graça de Deus. Se for possível aí na sua comunidade tiver celebração da Santa Missa, participe da celebração, porque isso com certeza só vai te aproximar ainda mais da presença de Deus. O capítulo 8, a partir do capítulo 8, Paulo ele vai escrever algumas questões muito próprias daquele povo daquela época. Hoje nós vamos meditar todo o capítulo 8, porque ele vai tratar de um assunto curioso, a questão das carnes oferecidas aos ídolos. Mas nós vamos também pegar essa palavra e trazer aquilo que é próprio para nós nesse tempo. Interessante, né? Como que a leitura é providencial para o momento que vivemos. Então eu espero que o Espírito Santo me conduza a trazer ao teu coração luz e esperança com essa palavra de hoje. Vamos à leitura. 1 Coríntios 8, de 1 a 13. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos. Possuímos todos a ciência, porém a ciência incha, a caridade constrói. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Assim, pois, quanto ao comer das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra. E há um bom número desses deuses e senhores. Mas, para nós, há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, comem a carne como sacrificada ao ídolo, e sua consciência, por ser débil, se mancha. Não é, entretanto, a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo, não ganhamos nada, e não comendo, nada perdemos. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir a ti, que és instruído, sentado à mesa no templo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência também autorizado a comer do sacrifício aos ídolos? E assim por tua ciência vai se perder quem é fraco, um irmão, pelo qual Cristo morreu. Assim, pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida serve de ocasião de queda, meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. A Bíblia Ave Maria traz primeiramente o ponto de vista teológico e traz o ponto de vista da caridade. A primeira parte do versículos 1 ao 3 diz:
Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, somos esclarecidos, possuímos todos a ciência. Porém, a ciência incha, a caridade constrói. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não conhece nada como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, essa primeira parte, essa primeira introdução dos 3 primeiros versículos, Paulo faz uma explanação da questão bem direta, bem simples, do que diz respeito ao conhecimento pela inteligência, né, pela ciência, e aquilo que traz de bem a um coração, a caridade. Então, primeiro ele vai nos levar agora, nos primeiros versículos de 4 a 6, observar as coisas no sentido teológico, naquilo que liga diretamente a Deus. Essa questão das carnes oferecidas aos ídolos vai afetar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Isso bem de forma direta, ligada àquilo que era próprio daquele tempo. Nós vamos entender isso primeiro. Depois eu vou trazer a palavra para o nosso contexto de hoje, ok? Então, Paulo ele fala nesse primeiro momento a respeito dessa questão da ciência, que parece que nos incha, né? A gente começa a achar que a gente sabe demais. Então, aquele que sabe demais ou pensa saber demais, na maioria das vezes, começa a se encher tanto de vaidades, de orgulho, que começa a nem prestar atenção naquilo que é de Deus. Não é errado ter conhecimento, o que é errado é não ter caridade. Porque muitas pessoas que eu conheço que são extremamente inteligentes, são extremamente caridosas, e isso faz com que elas sejam humildes, simples. Essas agradam de forma muito especial o coração de Deus. Então, olha, o versículo 4, 5 e 6, ou os versículos 4, 5 e 6, Paulo então vai nos levar a uma reflexão teológica sobre esse assunto que é abordado. Assim, pois, quanto ao comer das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que não existem realmente ídolos no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, olha como isso é claro. Paulo vai dizer, olha, você já não quer que você fique preocupado com essa questão dos ídolos, porque existe um só Deus. Ídolo está ligado muito à questão da idolatria, né? Daquelas oferendas que eram feitas aos deuses. Então Paulo já começa desmascarando essa ideia, dizendo, vocês não precisam ficar preocupados com isso não, porque existe um só Deus. Nós temos um único Deus. E aí ele continua, pretende-se, é verdade, que existam outros deuses. Quer dizer, o povo fala, existe um falatório danado por aí que existem outros deuses, quer no céu, quer na terra. E aí ele coloca até entre parênteses, né? Há um bom número desses deuses e senhores, que são feitos pelos homens, que são criados pelos homens. Então a idolatria que é condenada por Cristo, por Deus, é essa aqui. É o ato de colocar coisas ou fazer deuses para si mesmo. E hoje, né, nos tempos de hoje, muitos que se acham deuses. Isso, infelizmente, é uma triste verdade que nós vemos nos tempos de hoje. Muitos poderosos se acham deuses. Interessante, irmãos, que a palavra nos faz pensar exatamente isso. Pretende ser verdade que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores. Aí a palavra vai trazer a explicação lá no versículo 5, no rodapé. Deuses e senhores, essas palavras designam todas as divindades fictícias honradas pelos pagãos. Aqueles que não viviam a fé, né, como os judeus e outros tantos da época que viviam a sua fé em Deus, Pai Criador, criavam de alguma forma deuses para si. Talvez por uma carência muito grande, por ignorância, por uma necessidade de imaginar sempre algo superior ou maior. Então isso era uma realidade daquele tempo. Agora, Paulo no versículo 6 ele vai dizer o quê? Mas para nós, e aqui acredito eu, para nós cristãos, para nós há um só Deus, o Pai, o Criador, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos. E existe também um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também.
Então é interessante que Paulo vai dizer Deus Pai como o único Deus. Aqui ele não está tirando a divindade de Jesus no que diz respeito à Santíssima Trindade, não. A igreja é muito clara nisso. Existe o Pai Criador, Jesus Salvador e o Espírito Santificador. Não são três deuses, são três pessoas com missões distintas, porém ao mesmo tempo plenamente unidos. É Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Paulo deixa muito claro o seguinte: por que vocês vão ficar perdendo tempo com essa questão de carne sacrificada aos ídolos, se a fé de vocês está verdadeiramente em Cristo Jesus e em Deus Pai Criador e na força que vem do alto, que é o Espírito Santo? Vocês vão ficar perdendo tempo com essas coisas mundanas? Não, vamos olhar e valorizar aquilo que realmente tem sentido e valor na nossa vida. Não adianta nada ficar olhando para essa superficialidade, enquanto que aquilo que realmente é importante está ficando de lado. Então por que muitos no tempo de hoje estão se perdendo? Porque não tem certeza da fé. Hoje ele é católico, amanhã ele é evangélico, depois ele é espírita, depois ele vai viver outra coisa diferente, que eu não vou nem começar a citar isso aqui, porque tem tanto nome hoje que a gente até se perde no meio de tudo isso. Quem fica trocando demais de religião é porque não tem uma fé madura, que não tem uma fé viva. Tá colocando a fé em pessoas. Eu fiquei decepcionado com tal pessoa, vou trocar de religião. Meu Deus do céu, quanta imaturidade. Nós precisamos ter a fé viva em Cristo. Deus é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o Santificador. Nós precisamos ter a nossa fé viva na Santíssima Trindade, nesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no que diz respeito ao ponto teológico, naquilo que nos liga direto a Deus, Deus, né, o estudo daquilo que se revela na relação para com Deus, nós somos chamados a entender que Paulo está dizendo o seguinte: deixe isso de lado, vocês não têm que se preocupar com isso. Por quê? Porque a fé de vocês está em Deus e não aos ídolos que essas carnes são sacrificadas. A fé de vocês está e deve sempre estar em Deus. E aí entra no último ponto, que é o ponto de vista da caridade. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Ele está dizendo, muita gente não vai compreender o que eu estou explicando aqui agora. Mas vocês que já estão orientados, formados, direcionados por mim, vocês vão compreender o meu ensinamento. Alguns habituados ao modo antigo de considerar o ídolo, quer dizer, ainda não abandonaram plenamente a vida passada, comem a carne como sacrificada ao ídolo e sua consciência, por ser débil, se mancha. Ou seja, nossa, eu não podia ter comido essa carne. Fica no meio da ponte, né? Quem não tem certeza da sua fé sempre se confunde, sempre fica meio que desnorteado. Versículo 8. Não é entretanto a comida que nos torna agradáveis a Deus. Comendo, não ganhamos nada. E não comendo, nada perdemos. Porque Paulo vai, de alguma forma, recordar aquele ensinamento de Cristo. O que mancha o homem não é o que entra pela boca, vai para o estômago, o intestino e toma o fluxo normal do nosso corpo. Isso não mancha o homem. O que mancha é o que sai do coração e vai para a boca e você proclama, entra nos ouvidos, aí o estrago está feito. E a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, é Deus que você vai anunciar. Se está cheio de coisas negativas, adivinha o que você vai anunciar. Então, a palavra de Deus está nos ajudando a compreender que nós precisamos valorizar mais aquilo que é espiritual do que aquilo que é físico. Não é para a gente não comer, não alimentar direito, não. Não é isso. Paulo está dizendo, isso aí na questão espiritual não vai mudar muito diante de Deus. Deus continuará sendo Deus se você comer essa carne, se você não comer. Ele continua sendo Deus. E aí que eu dizia, como que é bonito ver a palavra e o momento que nós estamos vivendo, né?
Quando você faz hoje o sacrifício de não comer determinado tipo de alimento, você poderia falar assim, mas já que não tem nada a ver comer ou não comer, então eu prefiro comer, porque a palavra está dizendo isso. Sim, irmão, eu também concordo. Só porque o ato do jejum, da abstinência, da penitência, da mortificação, daquilo que você fizer como um propósito ou sacrifício para esse tempo, tem um propósito de moldar o meu e o seu coração sob a graça do Espírito Santo e para vivermos de forma plena o autodomínio. Lembra de eu explicar na quarta-feira de cinzas? Se eu sou capaz de dizer não a um sorvete que eu gosto tanto, a um açaí que eu adoro, porque eu prometi para Deus que eu iria fazer um sacrifício, é um exercício que eu tenho que fazer com a minha alma. Se eu sou capaz de dizer não a algo bom que é o sorvete, o açaí ou qualquer outra coisa que você fizer como penitência ou sacrifício ou abstinência nesse tempo, se você é capaz de dizer não a isso, prova para você e para mim que nós somos capazes de dizer não ao pecado, às tentações que chegam até nós a todo instante. Somos capazes de colocar limites na nossa vida. Eu vou ficar a quaresma inteira sem beber cachaça. Glória a Deus. Aproveita o embalo e fica o resto da vida sem beber. Você provou para você que você é capaz de ficar sem. Quantas pessoas que eu conheço, já conversei, que disseram, fizeram esse propósito no início, na quarta-feira de cinzas, e depois nunca mais beberam, pediram a graça de Deus, pediram a força de Deus, e tiveram a capacidade de nunca mais cair no vício. Então, é um tempo forte de conversão, é um tempo forte de libertação, esse tempo que nós vivemos da quaresma. Agora, a palavra continua dizendo, vai ajudar nós a refletir ainda mais. Atenção, porém, que essa vossa liberdade não venha a ser ocasião de queda aos fracos. Se alguém te vir a ti, que és instruído, sentado à mesa no templo dos ídolos, não se sentirá por fraqueza de consciência, também autorizado a comer do sacrifício dos ídolos? E assim por tua ciência vai se perder quem é fraco, um irmão pelo qual Cristo morreu. Assim pecando vós contra os irmãos e ferindo sua débil consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se a comida serve de ocasião de queda, meu irmão, jamais comerei carne, a fim de que eu não me torne ocasião de queda para o meu irmão. Vamos lá. Aqui, pegando um gancho no assunto que eu estava trazendo agora há pouco, eu não posso usar, por exemplo, desse momento da quaresma para me achar melhor do que as pessoas e às vezes ser motivo de queda para os outros. Se o outro não quer fazer o jejum, a penitência, a mortificação ou qualquer outro sacrifício, é ele Deus. Não é porque eu faço que eu tenho que obrigar as pessoas a fazer. Claro, o padre Kleber, na nossa celebração aqui da quarta-feira de cinza, ele começou dizendo, tem católico aqui? Aí todo mundo levantou a mão, é claro, né? Então, hoje quarta-feira, hoje católico não come carne. Como católico, a minha igreja orienta, então o mínimo que eu posso fazer é isso, gente. Se você quer fazer algo mais, né? Durante a semana não comer, isso é você e Deus. Mas que essas atitudes não sejam para se mostrar mais forte que ninguém. Porque senão aquilo que é tão bonito vai se tornar apenas um espetáculo. E isso não vai somar nada na sua espiritualidade. Eu gosto de dizer que quando eu faço algum tipo de jejum, e aí às vezes, por exemplo, eu gosto muito de tomar café da manhã, almoço e à tarde ou à noite eu tomo um lanche só, agora só no outro dia. Então, por que esse é o jejum que eu mais faço? Porque é o que eu mais tenho dificuldade de todos. Porque durante o dia, eu adoro uma balinha, eu adoro um sorvete, um refrigerante, um suco, eu gosto. Então, eu fico o dia inteiro ali intertido com o que eu estou fazendo e já, né, gosto de estar degustando alguma coisa. Então, quando eu faço esse propósito, ainda mais nesse calor que nós estamos aqui esses dias, né? Bem que é muito bem-vindo uma coisinha gelada, né? Principalmente na parte da tarde. Então é um sacrifício maravilhoso. Que aí a hora que eu vou na geladeira no mercado para pegar, eu falo, opa. Aí eu transformo aquele gesto em oração. Ô Senhor, me ajuda, né? É algo pequeno, é algo simples, mas vai trabalhando no meu coração. Aí eu lembro de rezar. Eu sei que ali eu estou exercitando esse autocontrole, esse autodomínio. Então eu começo a trabalhar isso na minha consciência.
Gente, isso faz um bem tão grande quando as pessoas conseguem colocar isso em prática. Eu às vezes fico observando a nossa geração de hoje, é esquisita demais, né? Faz um monte de regime e consegue fazer uns regimes mais loucos, comendo só um tipo de coisa o dia inteiro, bebendo às vezes só água, só suco, só líquido. Mas quando fala para fazer jejum, Deus me livre, eu não vou fazer isso nunca, é sacrifício demais. Tá, mas você está fazendo sacrifício para endeusar teu corpo, mas para dar glórias a Deus pela vida e por tudo que Ele te concede, você não é capaz? Então é muito esquisito, é muito contraditória essa forma de viver esse mundo de hoje. Consigo fazer um regime para cuidar da minha saúde, não estou dizendo que é errado, é certo, é correto. Estou dizendo que se eu sou capaz de fazer um regime para cuidar da minha saúde, por que não fazer também um jejum, um sacrifício para cuidar da minha alma? Eu queria entender só isso. Por que a humanidade de hoje, o povo de hoje, tem tanta dificuldade de colocar em prática coisas tão simples? Se já fazem na correria do dia a dia, por que não podem colocar no sentido espiritual? Eu hoje faço o propósito de não comer arroz, que é algo que eu gosto tanto, por exemplo. E vou oferecer esse sacrifício, primeiramente para a minha conversão, para a minha libertação, pela conversão de tantos pecadores. E Deus, gente, que vê no lugar escondido, como diz a leitura, vai pegar tudo isso que está sendo levado a Ele e transformar isso em oração e em graça. É assim que funciona. Ah, mas é Deus que vai acolher a sua verdade, aquilo que você fez. Não é porque você também quebrou um dia seu jejum que você vai ser castigado. Nós temos que ter uma mentalidade mais aberta um pouquinho sobre esse Deus que é amor, que é misericórdia e que é caridade. Que nós possamos refletir sobre isso. Não consegui hoje, então amanhã eu faço. Senhor, dai-me tua graça. E aí nós vamos fazer a experiência maravilhosa que São Paulo vai falar daqui a pouco na carta de São Paulo aos Coríntios. Quanto mais fraco eu sou, mais forte Deus é em mim. Enfraqueço o meu homem carnal e fortaleço o meu homem espiritual. Vamos fazer esse exercício todos os dias? Basta querer. Venha Espírito Santo em nosso auxílio, nos capacitar, nos fortalecer, nos sustentar, nos orientar e nos dar a graça de sermos fiéis ao teu chamado, a cada um de nós. O chamado à santidade e o chamado a fazer a tua vontade aqui, enquanto aqui caminhamos, nos preparando para aquele lugar que é definitivo, o céu, a eternidade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, boa sexta-feira, bom final de semana. Sábado, domingo tem gotas de esperança. Deus abençoe a todos, sede santos como Deus é santo, até segunda-feira com a graça de Deus, na palavra de esperança, porque amanhã e depois estamos juntos por aqui, nas gotas de esperança. Abraço a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me